entendendo a estrutura da língua portuguesa e as suas relações macroestruturais e microestruturais. Por que é importante nós passarmos por isso antes de adentrarmos de fato ao estudo da língua em si? Como eu já mencionei em outras aulas, é muito importante a gente entender a macroestrutura, que é o sentido do porquê e das relações que existem, ou melhor, das correlações que existem entre a macroestrutura e a microestrutura. Porque aí nós trazemos essa questão do estudo da língua para o nosso universo em particular, mas sempre lembrando que ele está em relação com o universo maior, digamos assim. E é aqui que entra a questão de você trabalhar aquilo que eu mencionei na última aula, o teu senso crítico, o seu olhar investigativo. Isso é muito importante você ter em vista. Então, essas primeiras aulas, elas vêm justamente para desconstruir algumas ideias que nós temos em relação à língua portuguesa, que é a nossa língua materna, de que quando chegamos na escola ou em ambientes formais não sabemos aquela língua. De fato, a gente pode não saber aquela variação linguística, mas nós sabemos outras. E nós, sim, temos a nossa identidade linguística que deve ser valorizada dentro do contexto. Num primeiro momento, eu quero trazer aqui para vocês verem como é importante a gente perceber que até mesmo dentro dos documentos oficiais, ou seja, dos estudos formais da escola, nós temos um documento que se chama PCN, Parâmetros Curriculares Nacional, e ele é um documento federal, no caso, e aí os estados e os municípios também têm os seus parâmetros, no caso, que vão sempre obedecer também a esses PCNs, que são hierarquicamente, né, federal, estadual, municipal. Mas por que eu tô falando disso? Porque nos PCNs, aquelas concepções de linguagem que nós falamos nas aulas anteriores, já é muito visível que existe uma escolha assim de se entender que a linguagem ela é interação social. E aí os PCNs de língua portuguesa para o ensino médio, eles trazem 3 pontos, né, um tripé, digamos assim, da nossa língua portuguesa, que seria a interação, a textualidade e a gramaticalidade. A interação, ela vai estar voltada para os usos da língua em contextos sociais, ou seja, a base da interação é o diálogo. Poderíamos dizer que aqui está se falando também mais da oralidade, mas ela também fala da escrita, né? Porque a interação na escrita também é importante. Quando nós vamos ler, nós estamos ali em diálogo com o autor ou autores daquele texto, escrito no caso. A textualidade, ela tem a ver com a concretização dos discursos. O discurso é um enunciado completo que eu falo, eu posso pensar, eu estou num discurso, mas aí eu vou concretizar isso no mundo através de um texto. Pode ser um texto oral ou pode ser um texto escrito. Então aqui tem muito a ver também com leitura. Não deixa, tudo isso na verdade não deixa de ter a ver com leitura, inclusive com a nossa leitura de mundo, que é importante nós ampliarmos a nossa visão de leitura, porque quando pergunto, você gosta de ler? A maioria das pessoas respondem, eu não gosto de ler, ou eu não tenho tempo para ler. Mas nós estamos o tempo todo lendo. Perceba que aqui você assume um papel ativo dentro do teu contexto de aprendizado. Estudar é para a vida toda. Estudar com emoção. Então, se coloque nesse lugar de estar sempre pronto para aprender, estudando. O terceiro ponto é o da gramaticalidade, ou seja, nós temos competências gramaticais. Como eu falei anteriormente também, existe uma gramática internalizada em nós, que é diferente da gramática normativa da escola, que na escola, o que é uma normativa? Vem de norma. Norma é algo que se coloca, você deve seguir as normas, você deve seguir as regras, percebe? Então a gramática normativa, ela tem esse papel, de fato,
de colocar normas. Então, assim, como a gente tem essa herança secular muito característica do Ocidente de um modo geral, porque herdamos toda essa cultura, esse saber, esse conhecimento em grande parte, né, moldados pelo conhecimento ocidental, europeu, enfim. A gramática, ela vem com esse peso de normatizar, ou seja, se você não fala daquele jeito, você fala errado. Ela classifica em polaridades, ou é certo ou é errado. E é aqui que entra o fato de eu não sei falar português, ou eu não sei escrever, eu escrevo errado. Então, o meu convite já fica aqui para vocês para que a gente mude o nosso vocabulário, porque lembra que cada palavra tem uma história, cada palavra tem o seu poder ali, a sua intensidade, a sua energia e a sua emoção que nós colocamos. Quando a gente muda de certo e errado para adequado e inadequado, a gente já está expandindo um pouco a ideia de que eu não sou culpado por estar fazendo errado, percebe? Tudo bem. Eu fiz de uma forma inadequada naquele contexto. Talvez eu tenha falado de um jeito que não fosse adequado para aquilo, percebe? Voltando à questão de que existe essa gramática normativa, existe a nossa gramática internalizada. A gramática, os estudos linguísticos, a partir ali do século XX, mas principalmente na década de 1970, se colocou como realmente um ramo mais científico, a língua como ciência. E o que é ciência? Ciência, ela vai exigir observação, ela vai exigir sistematização a partir dessas observações, que vai, por sua vez, trazer um método, algum tipo de método estrutural para que você possa, a partir desse método, analisar o que você está observando, sistematizar no caso. Hipóteses, você vai trabalhar com hipóteses. Será que as pessoas que falam tu, são quantas pessoas que falam tu no Brasil comparado com as pessoas que falam você? Percebe? Então eu vou fazer uma análise a partir disso. Então as ciências da linguagem, elas trabalham a partir do método científico. E o que é esse método científico? Ele não trabalha com essa noção mais subjetiva de certo e errado. Ele trabalha justamente com a noção de objetividade. Ok, então assim, vamos supor, temos 30% das pessoas do Brasil que falam tu e os outros 70% falam você. Mas, ou por exemplo, tem ali uns 5% que falam, que variam entre tu e você. Qual que é o certo, qual que é o errado? Percebe que não tem sentido você colocar como certo ou errado dentro desse contexto científico? Mas é legal a gente trazer isso para a vida, porque não existe o certo ou o errado dentro daquilo que a gente está aprendendo. Então, a gramática normativa, ela está muito ligada com aquela ideia de prescrição. Ela também é chamada de gramática prescritiva, ou seja, quando eu vou no médico, ele prescreve um remédio, não é? Então, você tem que tomar esse remédio. A gramática normativa, ela está voltada justamente para essa prescrição do tipo, é isso aqui que você tem que seguir, essas são as regras, essas são as normas. E as ciências da linguagem, que vão ampliar o escopo, né, a linguística de um modo geral, ela vai trazer a ideia de se trabalhar gramáticas descritivas, ou seja, vou descrever fenômenos, como eu acabei de dar o exemplo. Quem fala tu, quem fala você, e quem fala tu e você. Então, vai descrever de uma forma científica, de uma forma sistematizada, e essas hipóteses, elas podem se comprovar ou não, e elas podem também alterar ao longo do tempo. Percebe? Por exemplo, eu, enquanto laboratório de experimentação própria, eu não falava o tu, mas na minha variação linguística original, que é lá da cidade de Caçador, Santa Catarina, Brasil, eu, mulher, quando vim morar em Florianópolis, tinha finalizado o ensino médio, e aí agora eu falava você, que é o mais comum de se falar na minha região. Aí, quando eu mudo para Florianópolis, que eu começo a ter
misturas, e aqui é uma coisa muito importante porque a língua é isso, a gente está o tempo todo em relação, então a gente tem misturas. E aqui em Florianópolis existem tantas pessoas que são daqui, que falam o tu, quanto pessoas que vêm de fora, que também, que pode falar você, pode falar tu. E aí eu comecei a conviver com isso e hoje em dia eu já percebo que eu falo bastante a alternância entre tu e você. E qual que é o certo e qual que é o errado? Os dois estão certos. Compreende? Mas é justamente para que a gente desconstrua essa ideia do certo e do errado. Nós temos sim que aprender essas variações que são mais formais, que talvez a gente não domine, porque ela vai ajudar, como eu mencionei, a gente a circular de uma forma mais segura dentro de ambientes formais, seja no trabalho, seja na escola, universidade, enfim. Mas sem esquecer que a minha variação linguística, ela também possui as suas regras. A sociolinguística, que é um campo vastíssimo, estuda todos esses detalhes que a gente diz que é errado na nossa língua, que faz parte, talvez, o dialeto lá do interior, o R, né? Geralmente é aquela coisa assim do R, a pessoa fala, porque nós temos foneticamente as variações do R, ou então a finalização leite e leite, percebe? Mas isso não está certo ou errado. São contextos, são dialetos, são variações. E eu trouxe aqui, para a gente finalizar esse ponto, duas citações muito legais dos PCNs que mostram o quanto a gente precisa desconstruir essa ideia. Que ela fala da seguinte forma, abre aspas, o ensino da língua portuguesa hoje busca desenvolver no aluno o seu potencial crítico, a sua percepção das múltiplas potencialidades da expressão linguística, a sua capacitação como leitor efetivo dos mais diversos textos representativos da nossa cultura. Para além da memorização mecânica de regras gramaticais ou das características de determinado movimento literário, o aluno deve ter meios para ampliar e articular conhecimentos e competências que possam ser mobilizadas nas inúmeras situações de usos da língua com que ele se depara, seja na família, entre amigos, na escola, no mundo do trabalho. Continuando, outra citação do mesmo documento. Muito mais do que um conjunto de orações ou frases, os textos estão impregnados de visões de mundo proporcionadas pela cultura e resultam necessariamente das escolhas e combinações feitas do complexo universo que é uma língua. Ou seja, essas escolhas são feitas pelo sujeito falante, quem fala. E é a partir disso que eu interajo nessa relação dialógica com você. Então, eu espero que agora você comece a ver a língua deste outro lugar, olhando de fato para o seu papel ativo dentro da construção de sentidos e conhecimentos.